meu contentamento no Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Escola que é um grande instrumento, uma agência de formação cristã, formação moral e, por que não dizer, formação do cidadão a partir dos preceitos e princípios da Bíblia Sagrada. Louvar a Deus aqui pela vida da nossa coordenação da Escola Bíblica, publicamente agradecer aqui o meu presidente, Bispo Oídes, por mais uma vez reconduzir-me, a sua equipe de auxiliares, ainda que ausente no domingo passado, ele bondosamente reconduziu-me. Eu fiquei imaginando como é que elege um sujeito ausente, mas muito obrigado, eu sou grato a Deus. Reconheço que nesses últimos anos, especialmente, Deus tem nos dado oportunidades para além da nossa capacidade, e eu tenho crescido na convivência aqui, no aprendizado aqui nesta casa. Eu sou muito grato, pastor e bispo Oídes. Mas nós estamos estudando nesse trimestre uma série de lições tratando da família. E a proposta é a gente reconhecer, estabelecer e buscar praticar o modelo divino da família. Quando a nossa lição, ou a série de lições, nosso comentarista habilmente coloca aí a família natural, segundo, conforme, de acordo os princípios cristãos, ele já está distinguindo qual é então a nossa voga, nosso caminho, nossa compreensão com relação à família. Porque não basta para nós qualquer conceito de família. Nós não vamos, evidentemente, se entendermos o minimamente adequado que está proposto aqui, cedemos espaço para outras teorizações, outras compreensões de famílias aí existentes na sociedade sem Deus. Isso estabelece para nós uma segunda diretriz: não basta ser apenas família, preciso ser família cristã, não é? E como ser então família cristã? A partir dos princípios e valores das Sagradas Escrituras. E colocou-nos ainda que essa família, a partir desse modelo, desse paradigma, desse padrão, é a família natural, psíquica, morfobio e anatomicamente concebido pelas Escrituras. E aí nós estudamos na lição passada as bases. Vimos que a família é o único projeto, mais do que um projeto, é a única instituição de Deus efetivamente estabelecida antes da queda. A queda nós já sabemos o que é, se não em detalhes, no geral. A ideia geral, pecado, foi um fato cósmico, a partir do agente moral humano, mas que tem consequências e implicações cósmicas. O universo está adoecido por causa da queda. Isso estabelece para nós um terceiro princípio geral que eu julgo necessário para estudarmos as lições desse trimestre. Que princípio é esse? De que a família não é meio, é fim em si mesma. Tudo mais após a queda foram instrumentos da graça e a bondade de Deus, colocados
ao ser humano caído, visando ajudá-lo a superar e a lidar com as consequências do pecado e, no fluxo da revelação de Deus, fazê-lo compreender o projeto redentivo que Deus estabelecera em Cristo e que se cumpriu no Calvário. Deus, muito sabiamente, após a queda, passou a agir mais ou menos, ou em linhas gerais, da seguinte máxima, ou da seguinte ideia: quando não se pode atingir o bem maior, é preciso inteligentemente optar pelo mal menor. Nós vimos na lição passada que Deus nunca pretendeu que o matrimônio, um casamento, terminasse. E a lição colocou muito objetivamente que quando da instituição então da família e do matrimônio, estando o gênero humano, a espécie humana, no mundo ideal e perfeito, Deus sequer precisou trazer mandamentos para os cônjuges. Eu não preciso dizer: ó, Adão, você tem que amar essa mulher. E não precisou dizer para Eva: obedeça e submeta-se a esse seu marido. Porque o mundo era ideal, o mundo era perfeito. Agora, após a queda, Deus, que não joga o bebê com a água do banho fora, e nem mata o doente para acabar com a doença, Ele vem estabelecendo mecanismos. Não é o ideal dele, não foi isso que Ele idealizou, mas em função da queda, Deus começa a misericordiosamente tratar, lidar com essas questões, sobretudo dar ao ser humano habilidades para conviver com essas consequências. E aí a lição passada também, além de colocar a instituição, a família como instituição, lá no mundo perfeito de Deus, colocou claramente que ela é instituída com um propósito. E esse propósito está bem definido nas Escrituras Sagradas. E é o propósito com o qual Deus a instituiu, que estabelece então a sua importância à luz da criação. Deixa eu tomar 1 minuto e meio aqui e dizer: os irmãos têm me ouvido dizer aqui, nessa tribuna, e por onde às vezes eu tenho ido aí, da necessidade de estudarmos mais acuradamente, mais insistentemente, a doutrina bíblica da criação. Pois ela vai lançar princípios basilares, logo de pronto, para a gente compreender tudo mais. Tenho dito, inclusive, que as Escrituras não começam com a doutrina da redenção, embora o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, já é encontrado em Gênesis 3:15. Mas as Escrituras, como revelação de Deus, começa com a narrativa da criação, do universo. E dentro do universo macro, Deus cria um ambiente minimamente ideal para que a vida acontecesse do planeta Terra, dentro do nosso sistema solar. E preparou esse planeta de tal forma que todo ele se tornou o Éden de Deus. Claro que a Bíblia diz em Gênesis 2:18, que Deus, 2:15, se estou enganado, Deus plantou um jardim no Éden. O jardim era do Éden porque estava no Éden maior. Antes da queda, toda a terra era o grande paraíso de Deus. Dentro daquele grande paraíso, Éden significa lugar de delícias. Deus plantou um jardim específico, especial, e disse ao homem: cuida dele. A Bíblia diz que Deus o colocou lá para o lavrar.
Isso implica, né, Johnny, pastor Johnny, que a primeira profissão do universo era de lavradores. Deus botou lá, lavrar a terra. Isso antes da queda. Isso antes da queda. E agora, a doutrina da criação vai contar-nos também como naquele mundo ideal, perfeito, onde Deus ao criar, e o capítulo 2 de Gênesis parece que vai, o primeiro dá um esboço da criação e o 2 vai delimitar os atos criadores de Deus. Deus diz, haja, ouve, e ele disse, isso é bom. Deus diz, haja, isso é bom. Até que um dia, ele criou a espécie humana, macho e fêmea, os. Olha esse pronome, é plural, da terceira pessoa do plural. Os criou. E disse Deus a essa espécie: domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. E eu já disse aqui, estou só repetindo, do insight assim revelado que o nosso bispo teve aqui um dia, quando ele falou nessa tribuna, numa reunião de obreiros, que a Bíblia nunca afirmou que a mulher tem que ser submissa ao homem, enquanto mulher não, enquanto espécie não, que Deus a cria no mesmo ato em que criou o homem, e a ela também foi dado aquilo que os teólogos chamam de domínio cultural. Ela estava lá quando Deus diz, domine ele quem? O gênero, a espécie. Você abrir a Bíblia aí, em Gênesis, parece capítulo 5, versículo 2, diz que, repete mais ou menos a mesma expressão, criou Deus o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou, e os chamou de Adão. No primeiro momento, Adão não era o nome dele, o macho, era o nome da espécie humana. Agora, a mulher, porque esposa, aí a partir do Gênesis 2, e em função mais acentuadamente da queda, ela precisa se submeter na sua função de esposa, mas não enquanto mulher. Bispo, aquilo me ajudou a abrir um horizonte, que eu fui observar, é verdade, isso é sabe por quê? Se a igreja, se nós tivéssemos conseguido perceber isso desde pronto, nós tínhamos anulado toda a filosofia e ideologia machista e toda a ideologia e filosofia feminista, que Deus nivelou os dois. Quando Deus cria a espécie, Deus não diz apenas é bom, Ele diz isso é muito bom, Ele usa um advérbio de intensidade. Mas naquele mundo perfeito, ideal, Deus disse o seguinte: isso não é bom. Lembra do Gênesis 2? Isso não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem, agora, ele, o homem, esteja só. Far-lhe-ei, ou farei para ele, uma adjutora, que lhe seja compatível, alguém que é ser, como ele é ser, que é alma como ele é alma, que é sentimento como ele é sentimento, que é da mesma essência dele, que haja compatibilidade entre os dois, que Deus havia naquele mundo ideal e perfeito, dado a Adão a nobre tarefa de dar nome às coisas, inclusive aos animais, mas não obstante ele estar vivendo no ecossistema mais perfeito já existente, ele na sua dimensão de alma, de espírito, estava solitário. Aí a gente vê o Gênesis 2, de 18 até o 25, que nós já, estou só recapitulando, vou aplicar 3 princípios da lição de hoje, tá? Que princípios e valores são esses? Porque é a importância da família que vai necessariamente determinar que princípios e valores a gente precisa absorver, entender, internalizar na vida e praticar pela existência fora. Lembra que quando Adão acordou, ele falou: agora sim, esta. Sabe por que tem essa palavra esta? Para distinguir daquelas. Você tem esta, esqueça aquelas.
Ele falou: é esta, não aquela, e nem aquelas. Aqui está até o grande princípio. Criou um homem para uma mulher. E aí o casamento, conforme instituído por Deus, isso distingue, eu estou introduzindo assim, a nossa compreensão e perspectiva de família, que é cristã. E nisso, especialmente nesses últimos 25, 30 anos, nós vamos fortalecer trincheiras, marcar nossos parâmetros, estabelecer nossas balizas, porque a cultura dominante à nossa volta, que a Bíblia diz que jaz no maligno, está tentando propositadamente, de forma truculenta, desconstruir o modelo de família conforme os princípios e valores cristãos. E eu pergunto, e você não precisa responder, responde-se para si mesmo se quiser, né, pastor Alcemir? Nós vamos aceitar isso? Não, nós não temos que mudar o mundo, nós só não podemos aceitar o que o mundo dita. Eu não preciso fugir do mundo, eu posso estar no mundo, só não posso permitir é que o mundo esteja em mim, em termos de valores e princípios. E aí, naturalmente, há essa ideia de natural. Então, o casamento, conforme um matrimônio como estabelecido aqui, é de caráter monogâmico, monossomático, indissolúvel, e para usar uma expressão do presidente, terrivelmente heterossexual. Héteros é o outro diferente, halos é outro no sentido da mesma natureza, são pronomes da língua original, do texto original. De caráter é monogâmico, monossomático, no sentido que vai se tornar um só corpo, está no princípio aqui, está dentro da nossa lição hoje. De caráter indissolúvel e eminentemente heterossexual. Vou repetir a frase que eu disse agora. À luz dos princípios e do conceito de família bíblica, ou de Deus, o matrimônio só é matrimônio quando há uma união entre duas pessoas, psíquica, morfobio, anatomicamente diferente uma da outra. Enquanto na essência, lá no capítulo 1 de Gênesis 1, 26 e 27, diz que eles são a mesma espécie, é o Homo sapiens sapiens. Tem alguém aí que tentou criar outra teoria, não sei se Harvard ou Cambridge ou outro instituto científico vai assimilar, agregar essa teoria da mulher sapiens. Mas ela criou até uma outra cadeira de faculdade, a ciência da mandiocologia. Ela teve lá no Nordeste, lá para o Nortão afora, né? Então ela tirou uma nova teoria científica, entre aspas, a teoria da mulher sapiens. Irmão, isso posto, a gente chega então à lição de hoje. E está tratando e chamando-nos, como cristãos que somos, a observar dentro desse conceito, desse parâmetro de família, à luz de Deus, à luz das Escrituras, família cristã, a verificarmos quais princípios e valores precisam, necessário e efetivamente, fazer parte da família, para que ela seja de fato cristã. Eu trouxe um livro aqui, eu tenho mais ou menos lá na biblioteca uns 140, 150 livros sobre família. Mas no que diz respeito a isso aqui, tem esse livro, ó, Deus, Casamento e Família, reconstruindo a partir do fundamento bíblico, do princípio bíblico. Deus, casamento e família. Por quê? As nossas lições desse mês, a gente tudo começou em Deus. Foi Deus que idealizou. E a idealizou com um propósito. E o propósito de Deus dado à família estabeleceu, por conseguinte, a sua importância. E em função da sua importância, nós temos um padrão, temos um modelo estabelecido pela Bíblia.
E esse modelo precisa descansar suas bases sobre os princípios e valores cristãos. É um livro, nosso livreiro, o maior livreiro do Brasil está aqui, ó. Eu faço a propaganda e quando eu vou ler, me dá um livro. É que Andres Kotzenberger, da editora Edições Vida Nova, Deus, Casamento e Família, reconstruindo a partir do fundamento bíblico. Agora, então, pastor, alguém perguntaria, o que é princípios? O que são princípios? Coloquei uma breve definição, mas do ponto de vista da ética filosófica, ou da ética na filosofia, da perspectiva, e resumir para a visão bíblica. Da perspectiva bíblica, princípios são aqueles postulados, afirmações e normas que governam a nossa fé e a nossa conduta, segundo e conforme determinados nas páginas das Sagradas Escrituras, que para nós é a revelação infalível de Deus, norma de fé e prática. Vou trazer para cá, embora eu não possa teologicamente, pastor Isaías Negrão, dizer que a Bíblia seja um manual como qualquer outro manual, mas assim como tudo que você compra no mercado aí, de eletroeletrônico, eletrodoméstico, vem com o manual do fabricante. Se Deus é o inventor da família, o idealizador da família, Ele deu um manual, está aqui. Então esses princípios são essas normas, que orientam, que regulam, que normatizam, papéis, né, pastor Ricardo? Função. E aí, a gente precisa observar isso, esses princípios, a fim de edificarmos uma família, não obstante em uma sociedade extremamente adoecida, em função do que eu já falei, nessa prolixa introdução, uma família minimamente saudável. Deixa eu dizer para você, dentro do livro que eu tenho lá, sobre família, eu tenho um livro pequeno, dá para ler numa sentada, 120 e poucas páginas, de Israel Belo de Azevedo. É um jornalista, não tem fama nacional, mas é jornalista relativamente influente no Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, lá no Rio. Escreveu um livro, O Mito da Família Perfeita. Leia esse livro. Não tem famílias perfeitas, tem famílias saudáveis, famílias curadas, por causa da queda. Quando você entra para constituir essa família, por mais crente que você seja, por mais confiante que você seja, por mais fé que você tenha, se você não tiver essas informações para vir, para adentrar a essa nova dimensão de vida, você pode cometer um de dois erros, ou, mais agravantemente, os dois. Entrar com uma perspectiva, ou uma expectativa melhor e realista quanto ao casamento. Aí Alan Peterson escreveu um livrinho, editado pela editora Vida. O título do livro é O Mito do Casamento Perfeito. O Mito da Grama Mais Verde. Lá ele desconstrói a ideia do amor romântico. Nós vamos falar do amor como valor aqui, rapidamente, como aplicação do que eu estou dizendo aqui. Alguém podia perguntar, pastor, o amor no casamento precisa ser romântico? Tem que ser romântico, mas não pode ser romanticista. Um maluco qualquer no passado disse que a humanidade deve à Idade Média as duas piores invenções que já se... o amor romântico e a pólvora. Esse livro vai dizer, tem um outro livro escrito por Gary Chapman, Como Manter Viva a Chama da Paixão na Relação Conjugal. Ele vai dizer, pastor Lucas, onde, por que e como surgiu essa ideia de amor romântico no sul da França, com as piores cafetinas que esse mundo já teve, que comprava donzelas dos pobres daqueles cantões para os palácios, os burgos. Burgo é de onde vem a nossa palavra burguês. Eram sedes de governo de cantões e aquela coisa toda lá na Europa, antes de surgir as nações, os estados organizados. Aí, meu irmão,
Eu e você precisamos almejar, trabalhar, lutar por uma família saudável. O texto diz isso. O texto de referência. Mas que são valores, pastor? Valores referem-se ao conjunto de características de uma determinada pessoa, instituição ou organização, valores esses que determinam a forma de comportamento e a interação com outros indivíduos e até com o meio ambiente sociopolítico espiritual à nossa volta. Acontecendo a queda, eu sou carregado de doenças. Deixa eu ser bem direto. Você também. Não baixa a guarda com a sua natureza, não. Ah, pastor, eu estou em Cristo. Eu também estou. Todos nós aqui estamos em Cristo. Pecadores perdoados, redimidos. Mas mesmo assim, pecadores. Agora, na nova fé, na graça de Deus, nós temos possibilidade de, pelo menos, aproximar daquele ideal da família lá atrás. Bom, e o texto de referência está colocando aqui, Jesus naquele contexto de Lucas 14, está discutindo com os fariseus. E um fariseu, não sei se amigo, com uma intenção não muito boa, convidou Jesus para um jantar na casa dele. Um deinon, que é a palavra para ceia. E almoço é ariston. Aqui tem ariston. Almoço em grego é ariston. Né? E de repente, eles levaram Jesus lá para observá-lo. E Jesus, como não deixou passar de graça as coisas, percebendo a motivação e a intenção, vi lá um homem que sofria de hidropsia. Talvez os rins estavam em falência e ele muito inchado. Jesus falou: é lícito fazer o bem no sábado ou não? Jesus já pega os elementos. Porque eles mesmos não deixavam uma criança morrer, ou uma parturiente perder o filho, no ato de dar à luz, mesmo que fosse sábado. Se eles tinham um novilho, um boi e um cordeiro de estimação, ele caísse no buraco no sábado, eles não iam deixar morrer lá, porque representava um valor. Olha a ideia de valor da lição aqui. Qual é o valor que você dá ao seu matrimônio, à sua casa, à sua família? Qual é o valor? Evidentemente, eles não responderam. E Jesus colocou da seguinte ideia: você precisa entender que, com relação à arrogância de vocês, o amor tem que suplantar os interesses. Jesus chamou o homem, o curou e logo deu duas lições ali. Uma para os convidados e outra para o anfitrião. Os convidados aí, Jesus fez o milagre antes de eles irem necessariamente à mesa do jantar, que era um divã em tipo de U, e cada poltrona ou cada divã cabia 3 pessoas. E evidentemente o anfitrião ficava no primeiro divã aqui no U, que era aberto aqui, uma mesa tipo de U, e convidava as pessoas ilustres ali. Mas os mais apressadinhos, quando falou, caiu a tábua lá, falou: vamos procurar nosso lugar. Aí Jesus falou: olha, quando vocês já não ocupa o primeiro lugar, vai ficar feio demais. Porque ainda que não está no convite, não está aquela placa lá, reservado, você tem que ter um senso de inteligência para perceber que em determinado ambiente tem pessoas mais importantes do que você. Isso é o que qualifica a humildade. E foi lá que Jesus falou: aquele que si mesmo se exalta será humilhado, o que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus está dizendo: é melhor você ser humilde, porque humildade vem de humus. Você já está no nível do solo, não tem mais como cair. Dali você vai subir, só subir. Agora, se você está no topo do orgulho, chegou no topo, quem chega ao topo de uma montanha, a única alternativa é descer, ou para frente ou voltando. Então Jesus falou: é melhor você ser humilde. Porque quem é humilde está no nível do humus, do pó, do solo. Aí a única alternativa que você tem é subir. Mas quem está lá no topo, a única alternativa é descer.
fica feio. Aí Jesus dá a lição para o dono da festa, falou: quando você fizer festa, não faça com interesse de receber aqui, convidando aqueles que você sabe, não, eu já vou convidar o fulano, que amanhã ele me convida para lá, e a gente vai acertando os detalhes. Não, convida aqueles que você vai receber, que elas estão lá no céu. Aí ele conta a parábola aqui. Então o que ele está dizendo? Valores e princípios vai exigir de nós. Aí eu vou para o primeiro item da lição, você tem aí, olha aqui. Casa alicerçada na rocha. Está tomando a ideia de Mateus capítulo 7 e outros textos da Bíblia. E antes de construir a casa, a gente precisa fazer o quê? Tomar a decisão e decidir como construí-la. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou aplicar aqui. Muitos casamentos estão tendo problema hoje, que as pessoas não são maduras o suficiente. Eu comentava aqui em off com o pastor Samuel. E o pior ainda, pessoas passam por experiências desagradáveis do casamento e na família e sequer aprendem a lição. Entra no segundo, no terceiro, com mais probabilidade de errar do que no primeiro. Tem alguma coisa errada, e essa pessoa não amadureceu, não cresceu. Jesus está dizendo aqui, a usar o exemplo daquele homem que foi construir uma torre, talvez uma torre de vigia dentro da sua vinha, ou talvez um celeiro para guardar seus bens, os bens da sua colheita. Ele falou assim: rapaz, depois você, antes de fazer a escolha, você pode decidir, eu pulo ou não pulo. Mas depois de feita a escolha, você vai ter que pular necessariamente. O sujeito hoje, por N razões, e eu influenciado pela cultura, e isso não estou fazendo uma colocação de mérito, de juízo de valor, mas há mais um tempo atrás, mesmo entre nós especialmente, nós preparávamos os nossos filhos para o casamento e a vida de família. Por quê? Porque é propósito de Deus. E a importância, a perpetuação da espécie depende disso. E a saúde da sociedade depende disso. Hoje a gente, de certa forma, assimilou um pouco a cultura aí. O sujeito está com 32 anos, barbudo, arrastando chinela havaiana, porque não tem mais rider, senão arrastava era o rider. Chinela havaiana de segunda a segunda, assistindo sessão da tarde e vivendo da pensão da vovó. Isso não pode acontecer, meu Deus do céu. Nós precisamos amadurecer o suficiente para um determinado momento chamar a vida à mão e responsavelmente assumi-la. Lembra lá do Adão, já falei aqui, só estou lembrando, Adão acordou e até hoje todo casamento começa assim mesmo. O sujeito acorda mais tarde. É no sono, é a cabeça nas nuvens, é paixão, é libido, mas mais tarde, quando acorda, e quando se respeita aqueles princípios lá, é mais fácil. Que a Bíblia diz que Deus fez cair um profundo sono em Adão, tirou dele uma costela. Olha o verbo não é estanque. O verbo transformar é dinâmico. Transformou ela, a costela, numa mulher, outro pronome, e lá trouxe ela para ele. O problema é que a maioria, não é Deus quem traz mais, né? O cabra é que laça, por alguma razão, geralmente não no ambiente sagrado, não tem Deus por trás, não é Ele que trouxe, não é Deus quem traz, mas mesmo que tenha aquele estado de sono, o cabra depois que acorda precisa ser homem para cumprir, para cumprir o prometido, irmão. Tem uma ministração aqui que há anos eu ministrei, eu acho que foi num encontro de varões lá em Ipatinga, não sei por ali, dizendo o seguinte: está faltando homens no arraial dos homens. Esse livro aqui vai falar muito, Bispa Neuza, do ponto de vista científico e bíblico-teológico da questão do Malacói.
o homossexualismo passivo, que vem do grego malokos. E a gente, não podemos aceitar esse padrão. Quando a gente constrói sobre a rocha, está dizendo para nós, o fundamento de uma família saudável é Cristo. E isso antes de construir e decidir o modo como construir, eu preciso tomar uma decisão. E decisão exige de nós maturidade. E maturidade, evidentemente, tem que respeitar um pouco a faixa etária. Uma menina de 12 anos, 13, 14 anos, não está pronta para enfrentar o embate da vida, não é? Vamos encontrar um meio termo, nem um sujeito ficar 40 anos dentro de casa, e nem também casar cedo, apressadamente, para resolver problemas, eu vou dizer aqui, inclusive problemas de incontinência sexual. Quem não resolve seus problemas de incontinência sexual enquanto solteiro, não é casando que ele vai conseguir. E aí, entendeu? E o grave problema é que quebra um princípio do casamento. Eu disse que ele é fim em si mesmo. Aí não, eu preciso casar, senão não dou conta de ser jovem cristão. E eu caso pensando que eu preciso resolver um problema, eu preciso procurar a psicóloga, a doutora Bispa Neuza aqui, para tratar, para orientar-se quanto a isso. Mas eu não posso ter o casamento só para resolver esse problema, que aí eu estou quebrando um princípio de tornar o casamento um meio e não um fim em si mesmo. E quem quebra o princípio, perde em alguma medida a promessa da bênção de Deus sobre ele. Está entendendo? E aí, quando não se tem maturidade para tomar decisões responsáveis, a tendência a optar-se pelo caminho mais fácil, e a lei do menor esforço, é aí aquela coisa, tem muita gente querendo o melhor casamento, a melhor família, seguindo a lei do menor esforço, não vai conseguir. O que eu digo aqui? Convidemos então o Senhor Jesus para vir para a nossa casa. Lembra de João 2? 6 dias depois, eu não sei, diz assim, teve um casamento em Caná, estava ali a mãe de Jesus, quase que ocasionalmente, então talvez amiga, ou parente distante da família dos nubentes, mas diz assim, e Jesus e seus filhos foram convidados. Há uma diferença aqui ou não há? Há. Porque se você levar Jesus, não é que a presença dele é garantia absoluta de que não terá problema, mas se ele tiver presente, na hora dele ele vai resolver, ele é poderoso para mudar qualquer realidade. Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Último e penúltimo, para a gente encerrar nesses minutos que nos restam, os princípios divinos para o casamento, visto que o matrimônio, a família, projeto dele, criado com propósito, e é importante, e tem um padrão, ele estabeleceu um princípio. Olha aqui, a sua lição no item 2, a nossa lição vai dizer, o primeiro deles, o princípio do novo relacionamento. Por isso que diz lá, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á, tem gente que nunca deixa. Por isso que eu disse agora há pouco, que não é muito condizente com o que Deus estabeleceu, Antônio Carlos, para o projeto de família, pessoas que nunca saem. Pessoas que nunca amadurecem. Eu não estou falando de sair. Inclusive no contexto de Lucas 14, Jesus chegou a dizer o custo do discipulado, dizendo que aquele que não odiar, essa é uma palavra forte, mas dizer que quem preferir mais a sua família, seus irmãos do que a mim, não é digno de mim. Não é para odiar, você não vai romper os laços e os relacionamentos sociais, mas haverá um momento, em função da natureza do casamento e da família, você precisa estabelecer um novo relacionamento. Não tem um ditado aí fora? Quem casa quer. Lá os antigos diziam, você precisa botar fumaça, levantar no chaminé da sua casa por sua conta, rapaz. O cara fica ali patinando, e a vida inteira, vivendo da pensão do papai. Não é? Só que alguns também, por falta dessa maturidade, casam, mas não rompem. Ele não tem a maturidade suficiente para estabelecer um novo relacionamento saudável.
que não abre mão dos relacionamentos familiares, mas se torna agora no casamento e na família muito mais significativo, e eu vou dizer uma palavra muito chave: prioritário. E aí as lições futuras vai dizer algo mais aí. E por último, os princípios estão aí, é deixando que a gente vai praticar o princípio da unidade. Tornar-se-ão, deixar de uma vez por todas o tempo verbal lá. Unir é processual, é gradativo. Tornar-se-ão ambos uma só carne. E aí o terceiro princípio aqui estabelecido, no item 2, é o princípio da indissolubilidade. Deus fez tudo sob medida. Às vezes a gente aqui não está esperando em Deus. Eu vou dizer mais. Chega na sua casa, hoje é domingo, ou qualquer dia da semana, estamos no período de férias. Você senta num canto lá e leia o capítulo 24 do livro de Gênesis. Pastor Isaías, é o maior capítulo dos 50 capítulos do Gênesis. E é o único capítulo que trata de um único assunto. O modo como Abraão entendeu de buscar uma noiva para seu filho Isaque. E lá, eu tenho uma palestra tirada, 7 princípios que eu tiro dali. Um deles é o seguinte: começa com a vontade de Deus, que Eliezer orou, mas começa com relacionamentos sociais. Tem gente calejando o joelho esperando a Rebeca chegar, mas ele é antissocial, ele não convive, ele não tem amizade, ele não... Pastor Lucas chega a dizer lá que é um negócio, é um acerto. Aí vai ter lições no futuro que vai reconceituar a ideia de amor nosso. Na nossa cultura, depois daquela filosofia vitoriana, a gente ama para casar. Aqui na Bíblia não, casava para aprender a amar. Que à luz da Bíblia, amor pode ser aprendido, porque não é um sentimento que eu tenho em relação à minha esposa que está ali 33 anos juntos. É claro que tem sentimento, tem emoção, tem psique e algo mais. Mas acima de tudo, é a decisão que eu tomei. Pastor Luiz, à luz da Bíblia, amor é uma decisão que eu tomo. Então a gente já vai reconceituar esses elementos. Embarcar nessa filosofia do romantismo aí, não é bíblico. Até onde houver vontade de ambas as partes, conjuntamente juntas, de trabalhar para restaurar, para viver juntos, por mais alto que seja o custo, que está na lição, antes de começar a torre, senta para saber o custo. Será sempre um custo menor do que conviver com as consequências de um casamento acabado. Fiquem em pé, todos vocês. Eu vi que o relógio lá já deu a hora, e o pastor Itamar vai dar o apito lá agora. Aí a gente chega ao item 3 da lição, que está aí, ó. Um modelo estabelecido lá no princípio. Eu ainda não observei, pastor Itamar Batista, se alguma lição dessas 13 que estudaremos aborda a questão dolorosa, eu não digo mais polêmica, mas para alguns ainda, do divórcio e o segundo casamento. Eu tenho uma matéria, um texto escrito, até de textos que eu escrevi, eu tenho dificuldade de escrever, senão eu já teria lançado o livro, tratando a visão de Jesus quanto à indissolubilidade do casamento, a tolerância do divórcio e um segundo casamento, em cima de Mateus 19. Pastor, lá tem alguns princípios. Quem chegou para Jesus para interrogá-lo? Não era amigo, eram os fariseus. Aproximaram-se de Jesus os fariseus. Com que intenção? Para colocá-lo à prova. Qual é o teor da pergunta? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, não. A minha esposa sabe dessa história. Nós acompanhamos essa senhora, jovem senhora, casou muito cedo, lá naquele trabalho da Canção Nova dos Católicos Carismáticos, lá em Cachoeira Paulista, casou com o Elemento, muito cedo, com 21 anos. Ela apanhava quase todo dia do homem bruto. Não teve amor, não foi Deus que tratou, que não era casamento.
Eu fui na porta do prédio dele, do condomínio dele, várias vezes para falar com ele. Ele falou, e chegou a dizer, eu não quero falar com essa desgraça de pastor, não. A minha esposa lembra, quando num dia, segunda-feira, chegou em casa. Levantou um pouco, estava eu e ela atendendo-a, para atendê-la. Levantou um pouco assim, pastor Ariston, a roupa, as pernas dela estavam cortadas. Que ele bateu nela com aquela vassoura de piaçaba, que tem uma lata que envolve a piaçaba, e a lata estava com a ponta sobressalente. Eu vou dizer para essa mulher, você não pode, porque esse não é qualquer motivo, esse casamento acabou. Deixa eu dizer para você, não tem tempo agora, mas no futuro, quem sabe haverá uma lição, porque se eu utilizar isso, e você também, para facilitar a sua vida, é porque você não está no princípio de Deus, mas é o remédio que Deus tolera, às vezes, por causa da queda. Olha, a lei não fez meu casamento com a Wandma, porque eu e ela estávamos casados no espírito e na alma. Nós falamos com os nossos pais, eles nos abençoaram, e nós fomos lá no cartório falar, publica para o Brasil inteiro, que Enoque e Wandma estão casados no espírito e na alma. O dia que isso acabar aqui dentro, eu posso ir lá no cartório em Piranhas, rasgar o documento, que quando Deus desceu à terra para fazer casamento, Ele não trouxe nem testemunho. Hoje o cabo leva 382 e não é capaz de honrar o que ele promete diante do ministro. E isso em função lá que o casamento como família foi feito antes. Então a gente tem que observar isso aqui para não chegar lá. E nós temos recurso de Deus para isso. E sabe, irmão, se nós ficarmos no princípio estabelecido lá, está aqui, Deus fez uma mulher para um homem, que eu falei é monogâmico. Deus fez um casamento para durar, e Deus disse que essa união, esse casamento precisa ser realizado, ou seja, existir sob a direção de Deus, a bênção de Deus. Eu quero terminar orando ao Senhor, que Deus nos ajude como igreja a triunfarmos disso. O manual está aqui. Não é que nós não tenhamos problemas também, todos nós temos. A diferença entre o cristão e o homem lá fora é que nós encaramos os problemas de outra perspectiva e temos a graça de Deus para resolvê-los. Tem alguns que a gente resolve, outros você convive com eles a vida inteira. É graça do mesmo jeito da parte de Deus. Pai querido, quero pedir a Ti mais uma vez, Tu que és o mentor, o idealizador da família. Aqui está a Tua igreja constituída de famílias, umas mais recentes, outras já com longa trajetória como casais, como famílias. Senhoras e senhores que aqui já criaram filhos, estão ajudando a cuidar dos netos, quiçá até bisnetos. Nós estamos procurando nesse trimestre nos aproximar mais e mais do padrão, do modelo que Tu estabeleceste. Honesta e francamente, mas sobretudo humildemente, nós reconhecemos que a queda afetou-nos a todos. Por isso que bondosa e misericordiosamente o Senhor estabeleceu um mecanismo de tolerância até que o ideal chegasse. Nós ainda estamos vivendo num mundo de pecado. E podemos, e às vezes até somos influenciados por culturas, filosofias, valores que estão distantes dos valores da Sua palavra. Guarda o nosso coração, papai, para que como igreja peregrina, como cristãos jornadiantes nesse mundo, nós aprendamos a viver nele, sem nos deixarmos influenciar por ele. Guarda-nos a fim de que a Sodoma moderna ou pós-moderna não ache lugar na nossa alma, que o nosso coração esteja cheio de Ti, que a Sua graça nos capacite, que a Sua palavra seja a norma, que nossos princípios sejam outros e os valores que regem e alimentam nossa vida emanem da Sua palavra. E cada família aqui representada, mesmo aquelas que porventura estejam enfrentando situações de dissabores, de desajustes, de discrepâncias, de ambiguidades com relação, quando se comparam em relação a esse modelo, que a Tua graça dê a eles um pouco mais de força, para que eles compreendam que por mais alto que seja o custo para terminar a torre de uma família
ideal e saudável, será sempre um custo menor do que conviver com as consequências de uma família destruída. Guarda os seus filhos, guarda cada um de nós, e ajuda-nos a ser modelo e referencial para aqueles que estão chegando, Pai, a fim de que eles acreditem no projeto da família, que a filosofia maldita deste mundo, nascida e gestada por espíritos malévolos do inferno, não ache lugar no coração e na mente dos seus filhos, que nós já temos outro padrão, e nele, por ele, através dele, nós vamos alcançar a verdadeira felicidade e alegria no viver. Obrigado por tudo, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Toma o seu lugar aí.